Muitos consumidores têm buscado alimentos cultivados sem agrotóxicos e fertilizantes químicos, os orgânicos. Mas como saber se um alimento é realmente orgânico? Pensando nisso, uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás utiliza a matemática, a estatística e a computação para identificar a autenticidade desses alimentos. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor do Instituto de Informática da UFG, Rômio Melgaço. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite, Camila. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Professor, como que surgiu a ideia da pesquisa? Foi a partir do próprio consumo de alimentos, da identificação de que muitos alimentos que são ditos orgânicos contêm agrotóxicos e outros pesticidas? Na verdade, esse é um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo com um grupo da Universidade de São Paulo, e não só para identificação e certificação de alimentos orgânicos, mas também para certificação de origem de alimentos. E devido ao alto consumo de alimentos orgânicos, cada vez mais crescente, a gente viu aí uma boa oportunidade de aplicar alguns algoritmos e alguns métodos que a gente tem desenvolvido no Instituto de Informática. Professor, então eu queria que o senhor explicasse para a gente como que vocês utilizam matemática, algoritmos, essas coisas que para o cidadão comum geralmente parecem tão complicadas para identificar esses alimentos. Como é que isso é feito? Bom, na verdade, são várias etapas, né? A primeira etapa é feita pelo pessoal da Universidade de São Paulo, que através de algumas amostras de alimentos orgânicos e convencionais e um equipamento que é um ICP-MS, eles conseguem identificar metais presentes em cada uma dessas amostras, e com isso que eles também têm o rótulo de cada uma dessas amostras, ou seja, se é orgânico ou convencional. E a partir daí, usando alguns métodos matemáticos e computacionais, a gente consegue definir um padrão do alimento orgânico, ou seja, se você der agora uma amostra de um alimento que não esteja rotulado, a gente verifica se esse alimento satisfaz esse padrão que a gente descobriu. Por padrão, a grosso modo, seria como se a gente tivesse uma fórmula matemática, onde você colocaria aquelas variáveis na fórmula matemática e vai te devolver um valor orgânico ou convencional. Então, a grosso modo, isso seria ter o padrão desse alimento, né? Então, seria possível identificar se há algum tipo de resquício de agrotóxicos, de pesticida? Seria possível, inclusive, conseguir, quer dizer, esse equipamento que eles utilizam, normalmente eles conseguem identificar aí 40 minerais ou mais, e a gente consegue, por exemplo, identificar alguns minerais que são mais importantes para diferenciar o alimento orgânico do convencional. Isso reduziria drasticamente, por exemplo, o custo de se aplicar isso aí em larga escala, né? Porque você não precisaria analisar todos aqueles minerais, mas simplesmente aqueles minerais que estão diferenciando bem o orgânico do convencional, né? Professor, e é comum que alimentos que contenham essas substâncias sejam vendidos como orgânicos? Existe uma certificação de produto orgânico do Brasil? Mesmo assim, ainda é possível, em feiras, em outros locais, encontrar esses alimentos e o comerciante, o consumidor acaba comprando e achando que aquilo é realmente orgânico? Por ter um preço mais elevado, o alimento orgânico, ele sempre está sujeito a falsificações, né? Daí a importância de ter alguns critérios de certificação que possam realmente dizer com uma boa precisão se esse alimento é de fato orgânico, né? Então, eu acho que é uma aplicação bem interessante, né, e bem prática, né, que eu acho que pode ser usado depois em larga escala para vários alimentos diferentes, né? Bom, em que fase que está a pesquisa? Isso deve ser aplicado? Isso pode gerar uma nova forma de certificação para esse tipo de alimento? Isso pode ser aplicado para a certificação de alimentos orgânicos em quanto tempo? Na verdade, isso já resultou em vários trabalhos científicos, né, que já foram publicados, né? Então, por exemplo, já foram certificados suco de laranja orgânico e convencional, suco de uva, café, arroz. Então, já existem vários alimentos que a gente conseguiu fazer uma certificação e identificar quais são os minerais que diferenciam mais um produto do outro, né? Então, já existem vários alimentos e a gente continua fazendo para outros, né? Então, é um trabalho constante, né? Professor, existe alguma forma de identificar um alimento a olho nu para o consumidor, para ele perceber alguma coisa, ou isso é impossível? Isso que é o interessante da pesquisa, porque a olho nu, via de regra, você não consegue essa identificação, né? Então, daí que você precisa desses métodos para se conseguir essa certificação, né? Então, acho que é bem interessante porque une
várias áreas diferentes da ciência, né? Desde química, toxicologia, ciência de alimentos, como você disse no início, matemática, estatística, computação. Então, uma área assim, bem multidisciplinar, né? E que envolve pessoas, né, com uma formação bem diferente, né? Então, nem pelo tamanho, pela cor, pelo aspecto, é impossível a olho de nu. uma maneira geral, sim. Claro que um ou outro alimento pode ter algo mais específico, mas em termos gerais não é possível fazer essa identificação. Tá certo, professor. Queria agradecer a sua presença e espero que a pesquisa possa auxiliar os consumidores, né, que cada vez procuram alimentos mais saudáveis, mas que nem sempre encontram, né? Bom, eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar e de poder falar dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo lá no Instituto de Informática. Muito obrigada, professor. Obrigado. Boa noite.